Devolutiva de Física, referente às listas do dia 6 e 16 de abril. Questão 1, da lista do dia 6. O gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Qual é a velocidade média? Para calcular a velocidade média, nós utilizamos essa equação aqui. Velocidade escalar média é igual à variação da posição dividido pelo intervalo de tempo. Olhando aqui no gráfico, qual que foi a posição inicial? 2 metros. A posição final, 8 metros. O tempo inicial, 0. O tempo final, 2 segundos. Então, vamos colocar aqui. O que é a variação da posição? Posição final menos inicial. 8 menos 2. A variação do tempo, o intervalo de tempo, foi 2, que é o tempo final, menos 0, que é o tempo inicial. Vai dar 6 dividido por 2, que dá 3 metros por segundo. A questão 2, ela pedia para classificar o movimento em progressivo ou retrógrado, representados no gráfico a seguir. Então, o primeiro gráfico aqui, ele é um gráfico, né, da posição de um móvel em movimento progressivo, ou seja, a sua velocidade é maior que 0. O que significa um movimento progressivo? É aquele movimento a favor da orientação da trajetória. E um movimento retrógrado é o movimento contra a orientação da trajetória. No movimento retrógrado, a velocidade é menor que 0. O móvel desloca-se em metros com o tempo em segundo, de acordo com a seguinte função horária da posição. Então, nós temos aqui, a função horária da posição desse móvel. Qual é a velocidade escalar da partícula? O movimento é retrógrado ou progressivo? Vamos analisar aqui a seguinte situação. A função horária da posição é a posição igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Sabendo disso, só de olhar para essa função aqui, nós vemos que a velocidade do móvel é mais 2 metros por segundo. Se é positiva, significa que o movimento é progressivo. Questão da lista do dia 16 de abril. 2 móveis A e B percorrem a mesma trajetória e seus espaços são medidos a partir de uma origem comum. Suas funções horárias do espaço são, então ele me deu as funções horárias dos móveis, SA e SB, determine o instante e a posição do encontro. Para me determinar o instante, basta eu igualar as duas funções. Então, eu igualo as duas funções, separo os membros, Então, aqui, esse menos 2t, eu passo ele para o outro lado, fica positivo, e o 30 que está positivo, passo para cá, fica negativo. Então, vai ficar 2t mais 2t igual a 40 menos 30, que vai ficar 4t igual a 10. Esse 4 está multiplicando, eu passo dividindo, vai ficar 10 dividido por 4, 2,5. Agora que eu sei o instante em que elas vão se encontrar, é só eu substituir o valor do tempo desse instante em qualquer uma das funções, uma vez que elas vão se encontrar, então a posição vai ser igual. Substituindo na SA, 30 mais 2 vezes 2,5, 2 vezes 2,5, 5 mais 30, 35 metros. Então, significa que no instante igual a 2,5 segundos e na posição
35 metros, elas irão se encontrar. Questão 2. Dois móveis, ambos com movimento uniforme, percorrem uma trajetória retilínea conforme mostra a figura abaixo. Em t igual a zero, elas estão respectivamente nos pontos A e B na trajetória. As velocidades escalares dos móveis são velocidade do móvel A igual a 80 metros por segundo e do móvel B 60 metros por segundo, no mesmo sentido. Em qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro dos móveis? É a mesma coisa que nós fizemos no exercício anterior, só porque aquele não deu a função. Nós precisamos montar essa função. Então, lembrando do que nós vimos lá atrás, a função horária é a posição igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. A posição inicial do móvel A não era 30, a sua velocidade não é 80, então a sua função horária vai ficar 30 mais 80t. A do móvel B, né, do segundo móvel, vai ser 90 mais 60t. Depois nós igualamos as funções dos móveis para descobrir o instante do encontro, assim como nós fizemos no exercício anterior, e descobrimos que ele se encontra no instante igual a 3 segundos. O terceiro passo é escolher uma das funções e substituir o valor do tempo. Como eu disse anteriormente, você pode pegar qualquer uma das funções. Se você quiser fazer com as duas funções, vai dar o mesmo resultado. Então, substituindo aqui, nós temos que a posição do encontro é 270 metros. Questão 4. Em outra avaliação realizada em trajetória retilínea, duas crianças, uma com uma bicicleta vermelha e outra com bicicleta amarela, tiveram suas posições representadas por: a posição da criança da bicicleta vermelha é igual a 3t e a função da posição da criança na bicicleta amarela é igual a 180 menos 2t, escritas em relação à mesma origem e ao mesmo instante inicial. Sabe-se que as unidades de medida são as do Sistema Internacional. Nesse caso, letra A, o movimento descrito pelas crianças é progressivo ou retrógrado? O que determina se o movimento é progressivo ou retrógrado? Se a velocidade é maior que zero, o movimento é progressivo. Se a velocidade é menor que zero, o movimento é retrógrado. Lembrando que a velocidade, ela sempre, na função horária da posição, ela está multiplicando o tempo. Então, da criança da bicicleta vermelha, ela realiza um movimento progressivo. E a criança da bicicleta amarela, como a sua velocidade aqui é negativa, menos 2, ela realiza um movimento retrógrado. Letra B. Quais as posições ocupadas pelas crianças no instante t igual a 0 segundos? Para a gente resolver isso, basta substituir o valor do tempo na função horária da posição de cada uma das crianças. Então, na primeira, da bicicleta vermelha, né, nós temos que a função posição é igual 3 vezes t. Então, vai ficar 3 vezes 0, 0. Então, no instante t igual a 0, ela está numa posição de 0 metros. Posição da criança na bicicleta amarela. Então, a função da posição do movimento da criança da bicicleta amarela é 180 menos 2t. Substituindo o tempo, nós temos 2 vezes 0, 0. Então, a posição vai ser 180. Letra C. Elas se encontrarão? Em que instante e em que posição? Para saber se elas irão se encontrar, a gente faz o mesmo que nós fizemos anteriormente. Iguala as posições, as funções das posições. E nós descobrimos que elas vão se encontrar sim no instante igual a 36 metros.
Escolhendo uma das funções para mim saber em que posição. Vamos pegar a função da criança da bicicleta vermelha. Substituo no lugar do T, eu substituo o 36 que eu encontrei aqui. Isso vai dar 108 metros. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem me procurar.